Sobre a situação sanitária, a gente conversa agora com a senadora Tereza Cristina, que também já foi ministra da Agricultura e Pecuária na gestão passada, muito recentemente. Ministra, senadora, muito obrigada, bem-vinda aqui ao Visão CNN. Eu me lembro, na ocasião, senadora, que a gente pôde conversar por mais de uma vez. A senhora se mostrou super solícita e disponível, e como era também o protocolo naquele momento, que era para esclarecer toda e qualquer dúvida. Eu queria saber, o Brasil está seguindo, na sua opinião, o protocolo correto até agora? Olá, boa tarde, Luciana, Basília, que eu sei que está aí também, agora estou vendo. É um prazer falar com vocês e com todos que nos assistem para esclarecer que o Brasil, sim, está seguindo o protocolo. O Ministério da Agricultura tem larga experiência sobre esse assunto, né? Afinal de contas, é a sua principal secretaria que cuida de defesa sanitária, e o Brasil está seguindo o protocolo, mas sempre que há um caso de vaca louca ou, enfim, de alguma outra doença, sempre tem aí essa comoção e toda essa indagação para que o consumidor possa ficar tranquilo quanto aos protocolos que o Ministério segue e a segurança, né, dos produtos que nós consumimos aqui no Brasil e que nós exportamos aí para mais de 160 países no mundo. Sim, a Basília participa aqui dessa entrevista, senadora. Cometi a indelicadeza de não apresentá-la, mas a senhora está melhor que eu. Já pode apresentar esse jornal, senadora. Basília, faz a pergunta. Ministra, obrigada, viu, Luciana? A senhora vê risco ou chances de redução no preço da carne aqui no Brasil? Porque esse caso do mal da vaca louca até aqui se mostra como algo isolado, um boi, ainda que tenha gerado essa consequência protocolar de suspensão da venda do produto para a China. A senhora acha que há ambiente para reduzir o preço da carne aqui no Brasil por causa desta doença? Basília, olhando hoje, a fotografia de hoje, não. Primeiro, nós temos aí esse caso identificado pelos laboratórios que fazem os testes no Brasil, mas ainda nós precisamos de uma última confirmação que quem faz para saber classificar essa EB é um laboratório no Canadá, né, um laboratório acreditado pela Organização Internacional das Epizootias, a OIE, que o Brasil é filiado. Então, esse laboratório é que vai dizer para nós, é uma EB atípica ou uma EB clássica. O Brasil nunca teve uma EB clássica, que é a mais complicada, né? Que é a que fechou aí vários mercados no mundo, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. No Brasil, nós sempre que identificamos um caso, até agora, graças a Deus, tem sido a vaca louca atípica. Por quê? Porque o Brasil tem uma condição diferente desse país. Nós não usamos ração, há muitos anos é proibido, acho que se não me engano, desde 2003, que não se usa ração com restos de produtos de origem animal, que é um dos focos desse problema. Então, o Brasil não usa. Nós usamos aqui soja, milho, enfim, produtos de origem vegetal para fazer a alimentação dos animais. Nesse caso, agora específico, é um boi de 8, uma pequena propriedade que só come capim. Então, menos provável ainda que possa ser uma EB clássica. Então, tudo leva a crer que é uma EB atípica. E o que é que acontece? Qual o protocolo? O Ministério já fez todo o protocolo de segurança, fechando a propriedade, isolando os animais dessa propriedade, o que facilita muito, porque nos outros casos que nós tivemos em 2019 e 2021, foram dentro do frigorífico que os animais morreram e foram identificados. Agora não, então não houve contaminação, né, fora dessa propriedade. Então agora, se ela for atípica, como tudo leva a crer que é, né, e se Deus quiser será, o Ministério já realizou tudo que podia aqui dentro. Agora, então, nossos consumidores podem ficar absolutamente tranquilos. O outro ponto é, depois que o laboratório do Canadá der a resposta, né, sobre o teste final, o Brasil tem que comunicar ao OIE que, provavelmente, 2 casos do passado aí, recente, nos liberaram em 48 horas, o Brasil tem risco insignificante desde 2015 para a EB na OIE, Organização Internacional de Epizootias. Então, eu acho que
sempre, vamos falar de preço agora, sempre no início, quando se tem essa notícia, o mercado para. Nós temos o caso da China, que nós vamos falar, que é uma excepcionalidade, é o único protocolo que nós precisamos nos retirar aí do mercado, né, até vir o resultado. Então, eu não vejo nenhum problema nesse momento maior. Vamos torcer para que a resposta do Canadá seja de uma EEB atípica. Senadora, eu queria falar sobre a China, que é o nosso maior comprador, que a senhora já introduziu aqui na nossa conversa. Na sua gestão, nós tivemos, se eu não me engano, me corrija, 3 meses até a gente retomar as nossas exportações para a China. Naquele momento, senadora, a gente tinha também um ruído político, eu vou tratar dessa maneira, e diplomático, entre Brasil e China, causado ali pelo embaixador Ernesto Araújo, e às vezes alguns posts, inclusive dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Eu me lembro da senhora encampar aí uma conversa sincera com as autoridades chinesas para destravar esse processo. A minha pergunta é, a senhora acha que a gente vai levar 3 meses também, pode chegar a 3 meses para a liberação da carne? A senhora acha que esse incidente diplomático esse ruído causou um atraso na liberação das nossas exportações para a China naquele momento? Luciana, pode até ter causado, mas não foi o ponto central. Nós vivíamos aquela época na pandemia, né, da Covid-19, onde a China adotou protocolos super rígidos, mais do que o resto do mundo, a ponto de todas as caixas de carne, né, as embalagens serem examinadas na chegada dos produtos das nossas exportações para aquele país. E nós tivemos aí um trabalho enorme, porque quando aparecia, enfim, alguma coisa, algum traço aí parava, nós tínhamos que explicar, enfim, foram aí 1 ano e meio de muito trabalho, porque a China, ela fez esse fechamento de maneira muito mais rígida do que outros países, então isso também levou àquela época a uma demora maior. Nós tivemos um caso logo que eu cheguei no Ministério da Agricultura, em 2019, em que em 13 dias nós liberamos a carne brasileira. 13. Depois nós levamos 94 dias, se não me engano, para poder liberar essa segunda. Agora, foram 2 casos. Tá? Então, a gente não pode também simplificar só na política, também tem a parte técnica. Nós tivemos 2 casos, um em Mato Grosso e outro em Minas Gerais, com uma diferença de 30 dias. Então, dentro de um frigorífico, isso tudo levanta um alerta nos países. E é claro que naquela época as exportações também estavam mais devagar por conta da pandemia e a China, então, resolveu que tinha que fazer muito mais perguntas naquela época para que nós pudéssemos responder e dar as garantias de que realmente não teríamos tido nenhum problema de contaminação. Porque dentro do frigorífico é muito diferente do que como agora dentro de uma propriedade isolada em que esse animal morreu, né, lá na propriedade e não teve contato com outros animais que estavam indo para o abate. Com base na sua experiência, ministra, a senhora acha que em quanto tempo essa suspensão da carne, da venda da carne para a China deve persistir? A gente entrevistou com exclusividade aqui o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele estimou que até março essa situação esteja resolvida. A senhora acha que o prazo deve seguir por mais 1 mês, no máximo, até março, ou deve durar mais tempo, levando em consideração essa fase agora de explicação do Brasil para os seus compradores, explicar que a carne brasileira é sim confiável? Em quanto tempo a gente conseguiria recuperar então esta avaliação? Bom, Basília, se a OIE nos liberar, como das outras vezes, em 48 horas, onde os protocolos de outros países, com exceção da China, são protocolos que seguem, enfim, as recomendações da OIE, a gente pode, isso aí será quase que imediato. Algum país ou outro, às vezes, vem com algum outro questionamento após a liberação da OIE. Eu acho que o ministro Carlos Fávaro tem razão, nós hoje estamos aí, hoje é dia 21, né, 22, sei lá, de fevereiro, e eu acho que março
é uma boa estimativa, né? Levando em conta o que a gente tem hoje, o diagnóstico e a fotografia do assunto hoje aqui no Brasil. Aí vai depender da boa vontade, né, e da celeridade com que a GACC na China, que é o departamento lá que cuida de sanidade dos alimentos, que eles vão achar que não tem mais perguntas ou tem perguntas a fazer para o Brasil. Eu soube pela imprensa que também já foram alguns secretários do Ministério já estão a caminho da China para ir lá pessoalmente. Sempre fazer isso pessoalmente é muito melhor, é muito mais rápido. Então, parabéns aí ao Ministério da Agricultura, se já mandou esses secretários para irem lá dar essa explicação pessoalmente. Então, eu imagino que isso possa ocorrer mais rapidamente. E um outro ponto é que terá aí uma visita do presidente Lula à China, e os chineses gostam muito de dar uma boa notícia. Então, talvez dia 20, eu não sei mais a data, mas no final do mês de março, de repente, anunciam isso, e se Deus quiser, a abertura de mercados que a gente está esperando há muito tempo, né, que a China faça isso, abrir novas plantas frigoríficas para o Brasil. Senadora, eu quero fazer uma última pergunta, não sei se Basília tem outras, mas eu queria saber como é que é do ponto de vista do produtor e exportador brasileiro. Eles encaram esse momento com tranquilidade, confiando no Ministério, confiando no protocolo, ou isso cria um certo furor e incertezas também para os produtores e exportadores? Não, os produtores têm sempre um temor de que demore no mercado cai. Internamente o preço para o produtor, e não quer dizer que isso vai cair para o consumidor. Né? Para o produtor, no primeiro momento já caiu. Nós já temos hoje aí uma arroba, caiu um pouquinho, mas já caiu R$5 aqui no meu estado, pelo menos, o preço da arroba. Que não tem muito motivo, né? Porque que está embarcada e que vai ser abatida, tudo indica que esse fluxo continuará normal, mas causa sim uma preocupação grande ao produtor rural, principalmente aqueles mais pequenificados, enfim, que gastam mais para deixar uma carne aí pronta de qualidade e que tem os seus custos majorados, e quando cai esse preço, naturalmente que eles podem ter prejuízo. E hoje o preço da carne para o produtor rural não é o preço desejado, o preço já esteve bem mais alto do que está hoje. Muito obrigada, Basília Rodrigues, por participar dessa entrevista. Nós conversamos com a senadora, ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a quem eu agradeço muito nesse momento, senadora, por sempre estar aqui solícita com a gente aqui na CNN. Muito obrigado, e a todos que nos assistem. Uma ótima tarde. Obrigada.